e sabe que isso fala muito comigo. Não sei você, mas estar aqui também não é um lugar confortável. Na célula essa semana teve uma perguntinha, e a pergunta era: o que as pessoas pensam de você, mas que na realidade não é nada disso? Quem foi na célula já essa semana? Eu fui numa célula ontem. E a minha resposta é: segurança. Talvez eu passe que eu sou uma pessoa super segura, mas só eu sei aqui dentro o bololhô que está. Só eu sei aqui dentro quantos gigantes eu venço para poder vir aqui, para poder aconselhar alguém, para poder estar caminhando perto de alguém. Eu tenho muito temor sobre as coisas que a gente faz, e eu sou extremamente insegura de todas as coisas. Mas nós não vamos parar, amém? Nós não vamos parar. Nós realmente não somos capazes, nós somos extremamente limitados, e glória a Deus por isso. Porque se a gente fosse capaz de alguma coisa, a gente não precisava dele. E nós caminhamos dependendo do Senhor. Então, que bom que você avançou. Que bom que você soube que é o Senhor que te chamou e não parou, apesar das suas limitações, dos seus medos, da sua tremedeira, da voz que ficou tremendo. Você não parou e o Senhor te usou. Que a gente continue assim, que isso inspire a nossa vida. Amém? A gente já quero começar até pedindo perdão, porque hoje eu não estou muito legal. Já passei ali por um tempinho de oração também. Eu estava melhor mais cedo, depois piorei de novo, mas estou de pé. E creio que hoje o Senhor tem grandes coisas para falar aos nossos corações. Já falou bastante ao meu enquanto eu estava preparando essa palavra. E eu creio que Deus tem coisa nova para a gente hoje. Inclusive, falar de coisas novas é um termo que a gente ouve bastante. Não sei vocês, mas eu tenho ouvido muito: vamos viver algo novo. Há pouco tempo tinha um louvor que estava em alta, que era algo novo, algo novo, algo novo. E eu fico refletindo, às vezes, muitas vezes eu fico falando com Deus assim: a gente fala muito de algo novo, mas tem coisas antigas que a gente clama e ainda não aconteceram. A gente de fato vive coisas novas, mas tem coisas que estão lá paradas e presas há um tempão. Só comigo? Tem mais alguém aí que está orando há um tempão por alguma coisa e não acontece? Ah, pensei que eu era a única. Pensei que eu era a única aqui nesse lugar. Aí eu ia ter mais uma crise. Eu ia falar: poxa Deus, todo mundo está avançando e eu que estou ali, ó, parada, orando por algo que não acontece. E isso acaba gerando um conflito no nosso coração muitas vezes. Muitas pessoas têm vivido conflito na sua fé, conflito no seu coração, porque estão fazendo tudo certinho, né? Estão orando, estão jejuando, estão buscando ao Senhor, estão caminhando, servindo na casa de Deus, renunciando, têm sido transformadas, mas tem coisa que a gente ora e não acontece. E aí vive aquele conflito. Aquela outra pessoa que acabou de chegar, que você talvez nem viu o quanto que ela orou ou não, a coisa já aconteceu na vida dela. Você fica assim: poxa, não é inveja não, mas Deus, lembra-te de mim, que nem Ana. Ô Deus, lembra-te de mim. A outra chegou agora e já realizou aquele sonho que você está esperando há um tempão. Poxa, o rapaz acabou de sair do emprego, não ficou nem uma semana desempregado, já arrumou um novo emprego. Eu estou há 2 anos esperando um emprego. É estranho, né? É ruim, né? Às vezes dá uma aflição no coração fora do normal. Ou então eu entro para o emprego e aí no começo é tudo maravilha. Não dá um mês eu já estou assim: meu Deus, eu não sabia que era assim. Minha vontade é sair de novo. Mas como que eu vou sair? Porque eu acabei de ficar desempregado, está ruim arrumar emprego. Aí você entra em outro conflito. A bênção chegou, mas não era do jeito que você queria. E a gente vai vivendo. Muitas vezes esses conflitos dão vontade de fazer a gente parar, desistir. Não sei vocês, mas eu de vez em quando falo assim: Senhor, me sustenta, me segura, que eu queria dar uma fugida. Às vezes a gente se depara com a nossa realidade e fala: eu não estou conseguindo enxergar a saída para nada. A grande verdade é que desistir é o caminho mais fácil. No ano passado, no final do ano passado, eu trouxe uma palavra aqui que Deus falou muito comigo sobre perseverança. Deus já falou sobre isso antes. E Deus continua ministrando no meu coração: não desista. Não desista. Desistir é mais fácil em todos os cenários. Não é só numa fé, por exemplo, em algo que você pede. Mas é mais fácil você desistir na dieta. Porque você entrou na dieta agora, mas sexta-feira vai ter uma grande confraternização que você queria ir. É mais fácil desistir, por exemplo, na academia. Porque você foi para a academia hoje, amanhã você está doendo pra caramba, você não consegue nem levantar. Eu entrei no Gympass e estou pagando para ver se funciona, só pagar. Por enquanto eu não tive resultado não, acho que eu vou ter que começar a malhar mesmo. Mas por enquanto estou vendo, vai que funciona só ir pagando.
Mas é mais fácil desistir, é mais fácil se acomodar, é mais fácil recuar, é mais fácil aceitar as nossas desculpas e parar. Aliás, nossos dias estão tão difíceis e o que não falta é desculpa. Está tudo tão difícil que não falta é desculpa para a gente não acordar cedo nem cuidar da saúde. Afinal de contas, foi tão difícil ontem, foi tão pesado. O que não falta é desculpa para eu, por exemplo, não ler mais a Bíblia. Deus me entende, né? Ele sabe como está difícil. O que não falta é desculpa para eu não chegar no culto, afinal de contas caiu um pé d'água ali fora. É melhor eu voltar logo para casa. Vai que acontece que nem ontem, que ficou tudo inundado. A gente tem realmente situações acontecendo ao nosso redor e que talvez nos motivam a desistir, a parar, a falar, não, deixa isso para lá. Mas o grande desafio dos dias de hoje é permanecer. O grande desafio do dia de hoje é a constância. Começar a leitura bíblica na primeira semana de janeiro, todo mundo começa. Quem que chega no final do ano lendo a Bíblia toda? Só quem é constante, só quem permanece, só quem não desiste. Começar a dieta na virada do ano, todo mundo começa. O que a gente engorda, o problema não está entre o Natal e o Ano Novo, está entre o Ano Novo e o Natal, né? As nossas escolhas entre o Ano Novo e o Natal. Porque entre o Natal e o Ano Novo ali a gente está falando de uma semana. Não é isso que vai mudar a sua vida. Você não vai ficar mais fortinho, ou mais dodói, ou o colesterol vai subir por causa de uma semana de desregulagem, né? De muita rabanada. Não é por causa do fim do ano. É por causa do Ano Novo até o Natal. O ano inteiro que a gente passa fazendo as mesmas escolhas. Então, o fato é que a maior dificuldade que hoje nós enfrentamos é a constância. A gente começa várias coisas, poucas a gente termina. E às vezes eu vejo isso, eu até comento isso com as minhas amigas, porque hoje tem muita gente empreendendo, né? Muita gente empreendendo, começando novos negócios, que talvez ficou desempregada e precisa se movimentar mesmo, e eu super apoio. Eu acho que a gente tem que realmente... ontem eu estava comentando com a minha mãe, lá na rua tem um rapaz que vende balinha. Como é o nome da balinha? Balinha de eucalipto. Aí ele fica, balinha de eucalipto R$1. Ele chega todo dia, 9 horas da manhã. Se eu estiver errada, minha mãe está em casa, me corrige. Ele chega 9 horas da manhã, mas eu sei que ele sai todo dia 8 da noite. O som da minha casa é, balinha de eucalipto R$1. Não, pelo menos não é do ovo, né, gente? Pelo menos não é a caixa do ovo, mas é balinha de eucalipto R$1. Balinha de eucalipto R$1. Esse som fica entrando pela minha casa. Ó, o rapaz trabalha, viu? Ele trabalha, ele está lá todo dia, na chuva, no sol. Ele está lá todo dia. Quem quer faz. Quem quer sair de casa e vai vender, vai trabalhar. No mesmo sinal, na Avenida Maracanã, ali na Tijuca. E o fato é que assim, às vezes a gente coloca no nosso coração, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. De que eu sou boa? Sou boa em fazer brigadeiro. Então tá bom, vou começar a vender brigadeiro. E me envolvo com aquilo. Estou fazendo brigadeiro. Tem brigadeiro gourmet, brigadeiro com casquinha diferente, brigadeiro para lá, brigadeiro para cá. Daqui a pouco sai o morango do amor. O que eu começo a fazer? Morango do amor. Aí eu decidi abrir uma lojinha, né? A lojinha, como o meu alvo é brigadeiro, eu abri a lojinha com o nome Brigadeiros da Vovó, porque a minha receita é da minha avó. Estou lá com a minha lojinha, com a minha marca, abri um Instagram, mas veio o morango do amor. Quando eu vi, o morango do amor vendeu muito bem. O que eu comecei a fazer? Diminuí de investir no brigadeiro e comecei a fazer o morango do amor. Daqui a pouco veio o pistache. O pistache mudou tudo. Tem tudo de pistache, sabonete de pistache, tem brigadeiro de pistache, panetone de pistache, suco de pistache, não é? Pistache tomou a vez. Inclusive a roupa agora tem cor pistache. Antes era aquele verdinho meio morto, agora é pistache. Ele ganhou vida, o verdinho. E depois, não é mais o pistache, vai chegar uma nova moda. Eu não sou contra você ficar inovando no seu negócio. O meu problema é a constância naquilo que Deus falou para você, naquilo que você é bom, naquilo que você entendeu. O meu problema é a gente ser feito por movimentos. Quem sopra eu vou, para onde vai eu vou. E aí eu não tenho constância em nada, eu não me aprofundo em nada, eu não conheço verdadeiramente nada. E quando eu vou ver, o ano passou, e o que eu reclamava no início do ano, eu continuo reclamando no final. E quando eu vou ver, as minhas mazelas continuam as mesmas. Por quê? Porque eu continuo vivendo de movimentos e não de decisões. Quando você decide alguma coisa, tem ônus e bônus. Quando você decide alguma coisa, pode ser que no meio do caminho você tropece, que caia, que doa, mas levanta e continua no mesmo caminho.
Porque se você mudar a rota, você investiu à toa aquele caminho até aqui. O fato é que nós temos realmente muitos ventos acontecendo, muitos movimentos, mas aquele que for constante encontrará a verdade do Senhor, encontrará a vitória no Senhor, encontrará o avanço, o crescimento. Aquele que for constante, não tem vento que derruba. Aquele que for constante, não tem palavra dita que faz a tua identidade ser confrontada, não. Aquele que for constante, sabe quem é? No Senhor, e vai continuar avançando. Agora, é muito difícil confiar na promessa quando as coisas todas ao redor dizem que não vai dar certo. Montei a brigadeiro, mas veio o morango. É muito difícil acreditar na promessa quando a fase ruim chega. É muito difícil acreditar que vai chegar um emprego se eu estou já há 2 anos tentando vaga, indo em vários processos seletivos e nada acontece. É muito difícil eu acreditar que a porta de emprego, a melhor, está por vir e ela nunca chega. Não, a porta de emprego que o Senhor separou para você está separada. Amém, aonde eu acho? Tem 2 anos que eu estou tentando e não consigo. É muito difícil. Confiar realmente é difícil. Confiar que uma doença vai ser curada. A gente ora muitas vezes por pessoas amadas por anos, esperando a cura de uma doença. Os exames só mostram que está dando ruim, que está piorando. Cada hora uma novidade ruim, não é uma novidade boa. E confiar que o Senhor pode mudar tudo a qualquer momento é um passo de fé mesmo. Muitas vezes a gente tem muitos e muitos motivos de não acreditar, mas hoje Deus fez eu vir aqui para te contar: não desista. Ele está fazendo algo realmente novo. E como a gente não está numa aula de coaching ou um empoderamento, não é um treinamento aqui. Aqui é um lugar que a gente conhece a Bíblia, estuda a Bíblia. Eu queria pedir para você abrir a palavra de Deus lá em Isaías, número 43, capítulo 43, a gente vai ler o verso 18 e 19, você vai ver que quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o Senhor, eu só tomei posse disso. Abre lá, Isaías 43, nós vamos ler os versos 18 e 19. É um texto conhecido. Inclusive, quando eu estava escrevendo a palavra, eu falei assim: eu acho que eu já preguei sobre isso. Porque é um texto muito conhecido, ele fala muito comigo. E vamos lá. 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Feche seus olhos para a gente poder orar. Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra, porque ela é o nosso fôlego de vida. Obrigada porque através dela nós somos fortalecidos no Senhor, através dela nossa fé fica real, através dela nós continuamos de pé e temos certeza de que apesar dos tempos ruins lá fora, nós vamos continuar avançando porque somos a igreja do Senhor. Obrigada pela Tua palavra, ela é suficiente para nós. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações hoje, renove a nossa fé e nos aponte um caminho. Como todas as vezes que temos contato com a Tua palavra, nós temos caminhos. Nós pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações hoje, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus está fazendo uma coisa nova. Quem aqui está esperando uma resposta de Deus? Bênção. A resposta chegou. A resposta é: eis que faço uma coisa nova. Está lá na Bíblia, lá no verso 18, nesse capítulo. Esse texto é uma determinação do céu, esse texto não é um pedido. O Senhor não está falando assim: olha, talvez eu vou fazer uma coisa nova. O que você acha de eu fazer uma coisa nova? O Senhor não está falando assim, ó, um dia farei uma coisa nova. Não, o Senhor está falando assim, ó, eis que faço. Isso é uma determinação. É um imperativo. É uma ação. O Senhor falou: eis que faço. É nesse tempo, não é farei ou fiz. É eis que faço. É nesse tempo, é agora. E essa passagem foi falada para o povo de Israel. Isaías foi levantado por Deus para profetizar ao povo de Israel, que estava vivendo um tempo muito difícil. O povo de Israel não estava vivendo um tempo fácil. Eles estavam em cativeiro, eles tinham perdido tudo, eles pensavam que tinham conquistado uma terra, mas eles perderam aquilo que eles estavam caminhando
e levaram 40 anos para conquistar. Eles estavam cansados e aguardavam uma intervenção de Deus, mas essa intervenção nunca que chegava. O fato é que a vida não estava fácil para eles, talvez a sua e a minha não está fácil hoje. O fato é que para esse povo aqui que o Senhor estava falando, os dias não estavam bons e eles não tinham expectativa de melhora. Não sei como é que está a sua vida hoje, mas para esse povo essa história já foi contada. E Isaías foi levantado para falar com esse povo: ei, desiste não, eis que faço uma coisa nova. Você não está vendo? Vocês não perceberam? Talvez você hoje perdeu alguém que você amava, alguém muito importante. Talvez hoje você teve algum rompimento que doeu demais. Talvez hoje você foi acometido por uma notícia que mudou sua vida de cabeça para baixo. Talvez o que você tinha planejado para começar o ano não estava contemplando os dias difíceis que você está vivendo hoje. Tudo mudou. Você falou assim, ó, bateu no peito e falou: esse ano, é esse o meu ano, 2026, é o ano do extraordinário de Deus. Mas quando você está vendo, parece que as coisas estão andando para trás. E você fica: ué, eu fui chamado ao extraordinário, mas está difícil. Talvez seu casamento esteja por um fio. E é no meio desse cenário mesmo que o Senhor fala: eu estou fazendo uma coisa nova. Mas que coisa nova seria essa? Se eu não consigo ver. Novo, quando o Senhor fala que estou fazendo uma coisa nova, não é o que você já viu, senão não é novo. Quando o Senhor fala que eu vou te restituir, Ele não vai restituir o que você já viveu. Ele vai restituir muito além do que você queria, muito além do que você... Porque a gente está falando de um Deus que pode tudo. Nós estamos falando de um Deus que com a força da voz dEle tudo foi criado, inclusive você. Tudo foi criado com a força da voz dEle. E Ele vai te devolver o que você perdeu? Ele achou, foi isso. Ele foi atrás e ele perdeu. Toma, devolvo. Esse é o nosso Deus? Quando Deus fala: eu estou fazendo uma coisa nova, você nunca viu. Sonha alto. Você nunca viu. Sonha alto. O Senhor fazer além. Quando a gente fala sobre algo novo, é diferente de tudo que nós já vivemos. Mas tá bom, Nina, ok, já entendi. Mas como que eu posso acessar essa coisa nova que Deus está querendo me entregar, se a minha realidade, quando eu olho em volta, nada aponta para que esse novo vai acontecer? Como que eu posso acessar? Primeiro, está lá no verso 18: não fique preso às coisas do seu passado. O povo de Deus tinha perdido tudo. Eles de fato estavam presos e eles tinham a certeza de que eles não voltariam para casa. Eles não sabiam quando isso ia acontecer. Eles estavam com saudade dos seus lares, da sua família. Muitos deles não tinham nenhuma expectativa e Deus estava falando assim: poxa, para de olhar para trás. Não fica lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Deus não está falando para você esquecer literalmente o seu passado. Deus não está falando isso para você. Deus está falando: não fica preso ali. O teu passado não diz o seu presente. Deus está falando: não fica preso que o teu passado é a tua promessa. Não, o teu futuro é a tua promessa. O teu passado é para você usar como referência. Talvez para você saber onde nunca mais você quer voltar. Mas o teu passado não diz onde você vai chegar. O teu passado vai te ajudar como um trampolim para você avançar com o Senhor. O que você tem feito que tem te prendido tanto no passado? O que talvez tem falado para você assim: não, mas olha ali, ó, você não vai chegar porque olha para trás. Você está prendendo sua mão lá no passado. Você está olhando para a sua circunstância do passado para dizer o que Deus pode ou não pode fazer no futuro. É como no retrovisor de carro. Como que é o retrovisor do carro? Quem já viveu? Eu vivo isso às vezes até com frequência. Estou dirigindo, aí olho no retrovisor do carro, aí vejo alguma coisa atrás, um cachorro. Eu fico ali no cachorro olhando. Quando você dá conta e olha para frente, quase que bate no carro da frente. Não é assim? Se ficar preso no passado, você perde a direção da frente. Se ficar preso no passado, você não enxerga o grande para-brisa que está na sua frente. Se o retrovisor fosse maravilhoso e fundamental para você, o retrovisor é maior que o para-brisa. Se o retrovisor fosse quem fosse apontar o seu caminho, ele não mostrava para trás, porque o carro anda para frente. E por que a gente caminha olhando para trás? E por que a gente caminha se parametrizando no que passou? Por que o emprego que vai chegar depende dos 2 anos que você está desempregado? Por que a relação que Deus prometeu para você, um casamento saudável, depende do último relacionamento que foi frustrado? Por quê? Aonde está escrito isso? Pelo contrário, o que está escrito é: eis que faço uma coisa nova.
Você não pode permitir que o seu passado dite o seu presente, muito menos o seu futuro. Tem muita gente que não consegue entrar em algo novo justamente porque está preso no passado. Pessoas que acessam um novo tempo, mas a conta do passado ainda está ali todo dia falando. Pessoas que entram talvez num novo relacionamento, mas o pobre do novo cônjuge está pagando a conta de quem fez errado no tempo anterior. Pessoas que talvez entram no trabalho e talvez não conseguem se dedicar tanto ao trabalho, porque no último trabalho que ele trabalhou, ele foi mal remunerado, não foi reconhecido, foi escravizado. E aí nesse ele bota uma barreira e fala assim, não. Esse não vai fazer comigo o mesmo que o outro fez. Talvez isso está falando sobre os seus sonhos. Você batalhou e o sonho não chegou. Então você parou de sonhar. O passado não está falando aonde nós vamos chegar. E sabe, os filhos de Israel não mereciam receber nada de Deus, não. Alguém aqui merece? Os filhos de Israel não mereciam receber nada de Deus, não. Eles estavam ali porque eles tinham errado, e errado muito. Eles estavam presos por causa da desobediência e idolatria deles. Eles não estavam ali porque eles eram legais, bacanas, santos e estavam firmes no Senhor. Eles estavam ali por erro mesmo. Mas Deus amava eles tanto que sinceramente queria ajudar o coração deles, queria ajudar eles, queria tirar eles dali. E queria falar, olha, apesar disso, não desiste, eu estou fazendo algo novo. Deus não está focado no nosso passado, assim como não estava focado no passado desse povo. Deus está focado em mudar o nosso futuro. Tem pessoas que vivem falando de derrota o tempo inteiro. Às vezes, fico até constrangida, porque tem briga para ver quem é mais derrotado. Já viu isso? Briga para ver quem é mais derrotado. Cara, não paguei meu IPVA, minha filha. Não pagou IPVA, eu não paguei nem IPVA nem IPTU. Já viu isso? Estou com dor no joelho. Só no joelho? Porque o meu dói o joelho, a lombar e olha, mal consigo dormir. Você fica, desculpa por ter dor no joelho. Desculpa, foi mal. Você fica constrangido, porque tem a disputa da derrota, a disputa de quem está pior que o outro. Deus tem nos chamado para um tempo onde a nossa resposta é sempre positiva mesmo. Eu não sei o que vai ser de amanhã, eu não sei, mas eu estou com Deus, eu vou vencer. Se eu vou chegar a 50, 60, 70 anos, eu não sei, mas com Deus eu vou viver todos os dias da minha vida. Ele separou os meus dias, estão contados. Não tem tempestade que me faz afundar a ponto do meu Senhor perder a conta dos dias da minha vida. Não tem dificuldade, não tem bala perdida, não tem insegurança pública, não tem dor que aconteça lá fora que interrompam os planos de Deus sobre a sua vida. Não tem. Não tem. Os planos de Deus sobre a sua vida, eles são superiores a tudo, eles são soberanos. Mas o que acontece? Muitas vezes eu deixo de enxergar isso, porque eu estou olhando pelo retrovisor. Muitas vezes eu deixo de acessar esse novo mesmo que o Senhor já separou para mim, porque eu estou olhando para o retrovisor. Não permita que o seu passado te torne a identidade de hoje. Não permita que as lembranças do que estava lá atrás fale para você onde você vai chegar e o que você vai viver hoje. Deus está te falando, eu tenho algo novo. E quando Deus fala isso, Ele não está falando para você pensar coisas pequenas, ou talvez se limitar ao que você possa imaginar. Deus está falando assim, o que eu tenho para você é melhor. O que eu estou fazendo é melhor, você só precisa confiar. Ele estava falando isso para um povo que estava perdido, que estava preso, que não tinha expectativa. Realmente na realidade deles era difícil ouvir, estou fazendo algo novo. Novo tipo o quê? Difícil. Mas o Senhor estava falando, eis que faço algo novo. Vocês não percebem? E a gente consegue ir para o segundo lugar, segundo ponto. Como que eu consigo acessar esse algo novo que Deus está fazendo, que Ele afirma estar fazendo? Eu preciso ajustar meu foco. No verso 19 ele fala assim, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que você não percebe? A gente não tem percebido o que Deus tem feito, porque talvez estamos com o foco errado. Quantas e quantas vezes o problema não está no agir de Deus, mas aonde você está olhando e esperando que Deus haja. O Senhor muitas vezes nos apresenta uma situação que você fala assim, poxa Deus, mas não foi isso que eu pedi. Na sua cabeça, até contei isso aqui num testemunho já,
no culto das mulheres. Na sua cabeça, isso não era o melhor naquele momento. Você tinha planejado outra coisa. Mas depois, quando acontece, você fala assim, caramba, que bom, né, que é o Senhor que é o soberano. Que bom que a vontade é dele. Porque se fosse minha... O problema não é que Deus parou de agir. Nós paramos de perceber o agir de Deus. A fé desse povo de Israel já tinha acontecido. Quem lembra? O povo passou, saiu do deserto, ele saiu do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, ele construiu o templo. A fé desse povo em Deus já tinha sido real. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito. Naquela época, durante esse percurso, a fé estava sendo ativa. Mas quando eles estavam no cativeiro, a fé estava sucumbindo. Quando eles estavam na situação ruim, eles não estavam mais enxergando o próprio Deus. A fé que eles viveram antes não era suficiente para tirá-los daquele cenário de hoje. Quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes nós não temos história de milagre para contar? Que se não fosse o milagre de Deus, você não estava sentado aí hoje me olhando. Se não fosse o milagre de Deus, você não estava com a tua família de pé. Se não fosse o milagre de Deus, você não estaria aqui. Mas aí hoje o tempo difícil te faz duvidar. Mas aí hoje o tempo difícil te faz desacreditar. Ah, Nina, tá bom. O fato é que sim, já vivi de muitos milagres, mas eu estou há mais de um ano orando por essa peleja e isso não muda. Um ano é pouco, hein, gente? Tem gente que está orando há muitos anos. Não vou nem dizer quem. Um ano é pouco. O povo de Israel também. Eles precisavam de uma nova porção de fé. Eles também estavam ali, sucumbindo. O mesmo acontece com cada um de nós nos dias de hoje. Muitos de nós já tivemos experiências grandiosas com Deus, mas quando a gente passa pela turbulência, essas experiências parecem que estão tão distantes. Às vezes é tão difícil a gente falar, Deus, faz de novo. Faz de novo. É difícil falar, porque talvez a gente mesmo não acredita. É como uma sementinha plantada. O agir de Deus é como uma sementinha que a gente bota para plantar. Quando você bota a sementinha para plantar, você não vê o movimento que está acontecendo. Mas você está lá regando. O Senhor está agindo. A natureza está ali, funcionando. Ela foi criada para isso. E a sementinha vai germinando. E as raízes vão crescendo. E daqui a pouco aparece aquele verdinho, você até celebra, está aparecendo. Se o verdinho murchar um pouquinho, você fala, poxa, não deu certo. Daqui a pouco ele levanta de novo. Era só um tempinho que estava um pouquinho mais baixo. O agir de Deus é assim. Ele está acontecendo. O agir de Deus, ele é real na nossa vida, ainda que os nossos olhos não estejam vendo. E a gente precisa ser sincero com Deus. Todas as vezes que os nossos olhos não estiverem vendo, nós estivermos esmorecendo na fé. Eu até anotei aqui uma passagem que fala muito comigo, que está lá em Marcos, capítulo 9, verso 22. Quando um homem traz seu filho endemoniado para Jesus curá-lo. E Jesus diz, ele fala para Jesus, né? Você pode fazer alguma coisa? E Jesus responde, se podes, tudo é possível àquele que crê. No fundo, a fala desse homem não tinha tanta fé assim. Sabe por quê? Ele já tinha levado o menino para vários outros discípulos e ninguém tinha expulsado o demônio do menino. Então ele mesmo tinha tentado de outras formas, eram discípulos de Jesus, eles poderiam fazer as mesmas coisas e estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. E por que ele não libertava o menino? No fundo, o coração daquele rapaz estava falando assim, poxa, será que tu pode? E aí o Senhor falou assim, o que é impossível para aquele que crê? E o menino foi curado, o Senhor expulsou o demônio. E o rapaz respondeu para Jesus, eu creio. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Talvez a gente não está conseguindo enxergar o novo tempo de Deus, porque a gente não está sendo genuíno com Deus, falando assim, eu não estou suportando mais, eu oro e nada acontece. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou vendo a sua mão mesmo, eu estou sucumbindo, me ajuda a ter fé. Talvez precisa desse tempo verdadeiro teu com teu pai. E falando isso, rasgando o coração, o próprio homem rasgou o coração para Jesus, falando, me ajuda na minha falta de fé. Primeiro teve esse reconhecimento, né? Acho que eu tenho pouca fé mesmo. Mas eu quero viver através dela. Eu preciso falar com Jesus isso. Eu preciso chegar para Deus e acreditar
que a minha genuinidade com Ele, eu abri o meu coração, vai prover uma fé sobrenatural. Eu pedi ajuda para aquele que tudo pode, aquele que tudo muda, vai prover uma fé sobrenatural. Eu chegar para Deus e falar assim, caí de novo, naquilo de novo. Falhei de novo. Eu sei que eu já te prometi que não é mais fazer, mas eu fiz. Eu sei que eu tenho falado para o Senhor que eu vou mudar isso, e não mudo. Eu sei que ontem eu pedi perdão, mas eu quero pedir perdão hoje de novo. Me ajuda de novo, Espírito Santo. Me sustenta de novo. Talvez a gente já tenha tido muitas experiências com Deus que marcaram nossa vida. Mas essas experiências falavam da fé do que a gente vivia naquela época. Uma vez o Wallace já pregou aqui, né, sobre a lenha, né, a lenha antiga, a brasa antiga. Talvez essas experiências estão tão lá atrás e você precisa pedir para Deus experiências novas. Pede para Deus isso. Ao invés de ficar pedindo para você viver algo novo, pede para Ele fazer uma experiência nova de fé na sua vida. Ao invés de talvez você ficar focando naquilo que não acontece, pede para Deus abrir os seus olhos para o que já aconteceu. Eu lembro que quando o nosso letreiro caiu, não sei se eu já contei isso aqui, mas para algumas pessoas fora daqui eu já contei. Quando o nosso letreiro caiu, estava eu e a Adriana aqui na igreja, saindo para almoçar. E aí eu recebo uma ligação, amiga, tá na igreja? Eu falei, tô, eu acho que o letreiro tá caindo. Eu falei, letreiro, que loucura. A gente aqui dentro nem sabia que tinha chuva, vento, tudo lá fora. Saí, abri aquela portinha ali, botei minha cabeça para fora para ver o letreiro. Tá o letreiro assim, ó, dum, dum, dum. Eu falei, meu Deus. Eu entrei, a Adriana pegou o telefone, começou a fazer as ligações. A Adriana, corajosa, saiu, ficou ali fora, debaixo da marquise do lado. Eu fiquei aqui dentro. Só tenho essa cabeça, eu não posso perder. Fiquei aqui dentro. E a Adriana ali resolvendo, ligando para todo mundo. Gente, eu só sirvo para orar, porque eu não sabia nem o telefone de nada. A Adriana falou assim, liga para a Light. Eu liguei para o Wallace. Águia, como faz para ligar para a Light? E comecei a orar, e comecei a falar com Deus. Deus, o Senhor já parou a tempestade, para de novo, faz de novo. Quando eu abri o olho, abri a porta, olhava ali para o outro lado, o pessoal do outro lado só filmando. Falei assim, Senhor, em nome de Jesus, porque a minha preocupação era sair uma folha dessa e pegar alguém do outro lado, que queria gerar post, e eu preocupado com a pessoa. E eu, Senhor, o Senhor já parou a tempestade, eu sei que basta uma palavra tua e tudo muda, eu sei que o Senhor pode fazer, Pai, para em nome de Jesus, para esse vento. Eu orando, o vento parou? Não, a telha caiu, mas eu vivi algo sobrenatural que nunca vai sair da minha cabeça. Sabe aquela cena de filme, quando passa o furacão, que até a vaca voa, e você vê a vaca naquele desenho assim? Eu estava imaginando isso, daqui a pouco eu ia fazer... Sabe o que aconteceu com as folhas? As folhas de fato caíam, elas caíam assim, ó, pum, direto no chão. A expectativa era aquelas folhas imensas saírem voando e você ficar abaixando, né, tentando abaixar. Cuidado, corre, a folha está assim. Não, o Senhor não parou a tempestade, mas Ele mudou o curso total do que era para ter acontecido. O Senhor não parou o vento, mas aquilo que a física garantia que ia acontecer, que era aquela folha sair voando assim, ó, Ele derrubou direto no chão e ficou caída no chão. Quem viu o letreiro aqui? Quando chegou, onde é que estava o letreiro? Estirado assim no chão, coladinho na nossa fachada. O letreiro caiu de lá e fez assim, ó, tum, direto no chão. Talvez o que você tenha orado para Deus não é o que Ele vai fazer, não. Eu orei para Ele parar a tempestade, Ele não parou, mas Ele mostrou como Ele é soberano em tudo. Ele não parou o vento, e eu sei que Ele podia parar, mas Ele decidiu não parar o vento para provar que Ele faz o que Ele quer. Mas está guardando a casa dele, está guardando as pessoas. Não teve uma pessoa ferida, não teve um carro atingido. Teve uma telha que caiu assim, e olha que caiu telha beça. Teve uma telha que caiu assim, ó, tum, e ela correu, o carro passou em cima. Aí o rapaz, catador de lixo, estava do outro lado, já pegou, não ficou nem na rua. Já pegou e já levou, felizão com o negócio na cabeça. Eu pedi para parar a tempestade. A gente pede para tirar a doença. A gente pede para curar a doença. Mas e aquela pessoa que vai conhecer Jesus porque você está doente? A gente pede para o emprego vir, mas é aquela pessoa que vai ver a tua fé porque você tem comida em casa, mas você não tem emprego. E aquele perdão que você vai liberar porque você precisou de alguma coisa daquela outra pessoa e você teve que procurá-la.
A gente pede para não acontecer nada de errado, nada de ruim. Mas o Senhor tem propósito muito maior, além das nossas mazelas do dia a dia. Ei, estou fazendo algo novo, e talvez não seja o que você está pedindo. Mas é muito melhor do que você pode imaginar. Ao contrário do que a gente muitas vezes tem esperado do Senhor, a gente dá uma cartilha para Ele. Não sei vocês, mas eu caio nisso toda hora. Eu dou uma cartilha, Deus. Dá para ser assim? Uma cartilha. Deus não é o nosso Senhor, muitas vezes Ele é o nosso servo, né? Porque se Ele tirar o sofá do lugar, eu reclamo. Se Ele errar o prazo, eu reclamo. Errou, hein? Errou! Não é assim, não é tantas vezes a gente não faz assim. A gente não diz para Deus como que Ele tem que acertar, como que vai ser perfeito para mim. E Deus está falando assim, você não está percebendo não? Eu já estou fazendo algo novo. Você não está percebendo não? Em terceiro e último lugar, para que a gente possa acessar a coisa nova que Deus afirma já está fazendo, você precisa entender que Deus faz surgir tudo do nada. Deus não precisa de um diagnóstico assertivo para dizer que você vai ser curado. Deus não precisa de uma nova droga para dizer que a doença que você achou que era incurável vai ser curada. Deus não precisa de um juiz que vai decretar algo que você está lutando há muito tempo. Deus não depende de circunstância nenhuma. Ele faz tudo do nada. Ele vai criar um caminho no deserto e rios no ermo. Ele é especialista nisso. Deus é especialista em gerar um caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Ele vai criar um caminho no deserto, Ele está falando assim, aonde você não vê nada, vai ter direção. Aonde está vazio, pensa deserto. Alguém já foi num deserto aqui? Deserto mesmo, físico. Eu tenho família que mora fora e já foi num deserto, né? Na cidade que eles moram, tem uma parte, quando eu fui, né, muitos anos atrás, tinha uma parte que não tinha sido criada. Aí você olhava para cá, a cidade estava toda criada. Você olhava para lá, era só terra, desertona mesmo. Criar caminho no deserto significa onde não tem nada, você tem uma direção. Aonde você não vê saída, ter um plano. Ele é Deus, Ele não precisa que você saiba de tudo. Ele vai te dar uma direção. Ele não precisa dizer como Ele vai fazer. Ele vai te dar uma direção. Então sabe aquele diagnóstico que chegou na tua casa? Ei, Deus vai criar um caminho para aquilo. Sabe o desemprego que aconteceu, você não estava prevendo, mas semana passada você foi demitido? Ei, Ele vai criar um caminho. Sabe o seu filho que está caminhando longe do Senhor, você tem clamado por isso? Como eu não sei, mas Ele vai criar um caminho e teu filho voltará para a casa do Senhor. Sabe aquele sonho que você não consegue imaginar de realizar? Aquela faculdade que você já passou anos tentando pagar e não consegue pagar? Eu não sei como, mas Ele vai arrumar um caminho. Ele fez um caminho no deserto. Ele fez rio no ermo, rios onde não tinha absolutamente nada. O que é difícil para Deus? Deus nesse texto Ele promete duas coisas: dar a direção, mostrar um caminho e fazer brotar, criar um rio onde não tem nada. Eu tenho uma amiga que, já contei essa história aqui, em 2024 eu saí daqui, fui plantar uma igreja em outro lugar, e íamos eu, a família pastoral e uma amiga nossa, também que era lá da igreja. Só que ela tentou o visto, era fora do Brasil, ela tentou o visto e não conseguiu, foi negada. E realmente, quando a gente embarcou, nosso coração ficou super apertado, porque ela estava nesse sonho com a gente durante os últimos meses de preparação. E o sentimento foi que a gente foi e ela ficou. Se esse foi o nosso sentimento, imagino dela. Ela saiu, a gente na época era da igreja de Botafogo, ela morava em Botafogo, ela saiu de Botafogo, foi morar com a mãe em Paracambi, para poder juntar dinheiro, dar entrada de novo no visto, tentar de novo, né? Traçou algumas estratégias para o visto. Ela saiu daquela zona de conforto que ela estava, foi morar em Paracambi com a filhota dela, para poder correr atrás desse sonho. Ficou trabalhando durante uns 6 meses, a gente lá trabalhando na plantação da igreja. Durante esses 6 meses ela foi trabalhando, juntando dinheiro e tal. Quando ela tentou de novo o visto foi negado. Nesse meio do caminho ela conheceu uma pessoa pela internet.
Um rapaz que inclusive era de uma cidade bem perto de onde a gente estava, a cidade dele chama Rondo. Ficaram conversando e aí que ela quis mais ainda conhecer os Estados Unidos. Só que ela tinha 2 vistos negados. Dificilmente teria o terceiro. Dificilmente teria o terceiro. E aí o rapaz veio aqui, ela conheceu o rapaz, se apaixonaram mesmo, começaram num relacionamento virtual. Ele voltou para lá, filho de pastor, cristão, filho de pastor, nunca tinha sido casado. Veio para cá, era militar, ficou muito tempo trabalhando fora. Veio para cá, conheceu ela, se apaixonou. E agora, dia 8 de fevereiro, ela embarcou como noiva dele para lá. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, nós voltamos. Nós voltamos. Acabamos a missão lá, né? A igreja ficou plantada, os pastores voltaram, eu voltei e ela foi. Só que Deus não tinha planejado que ela iria com a gente. Deus tinha planejado que ela ia com a família dela. Naquela época, eu sei que ela engoliu em seco achando que ela tinha ficado, que ela tinha sobrado, que ela não tinha condições, que ela tinha sido abandonada, que o sonho era só para alguns. Naquela época, eu imagino como ela engoliu em seco. Só que o plano de Deus era muito maior. Ela vai sim, mas ela vai como noiva, ela vai com a família dela. Ela vai entrar pela porta da frente. Ela não tem visto de turista não, ela tem daqui a pouco uma cidadania. E sabe o que aconteceu de mais interessante? O voo dela atrasou. O voo dela estava marcado para o dia 8 de fevereiro. O voo dela atrasou e ela só embarcou dia 9. E os meus pastores lá da Zona Sul, o pastor Vinícius e Dani, também foram tirar férias lá, reencontrar as pessoas. Até porque ela deu entrada com visto de noiva, ela ia casar lá, né? E tem 2 anos, né, que eles estavam se relacionando, ela ia casar lá. E aí eles queriam estar lá. Só que eles só conseguiram passagem para o dia 9, acabaram comprando para o dia 9. Sabe o que aconteceu com o voo dela? Atrasou. Sabe como eles embarcaram? Juntos. E em 2024, eu fui com os pastores e ela ficou. Dessa vez ela foi. A foto, eu esqueci de trazer. Mas a foto está ela, o noivo, a filha e os pastores. O plano era outro, muito melhor. O plano para a vida dessa minha amiga, os olhos dela não tinham sonhado. Certamente, quando ela tomou a segunda negativa do visto, ela teve vontade de desistir. Certamente, o tal estou fazendo algo novo, para ela era assim, que novo? Certamente, ela tinha muitas desculpas para parar e não acreditar. Talvez assim como eu e você hoje. Mas Deus nos fez vir aqui, nesse dia de chuva, com todo o trabalho que você teve durante o dia, com todo o cansaço que você tem, com toda a dificuldade que a gente sabe que é para vir na igreja numa quarta-feira, terminando um culto mais tarde, você vai chegar em casa mais tarde, com toda a dificuldade, tudo que você deixou em casa, para poder estar aqui. Deus te trouxe aqui para dizer assim, ó, não desista, eu estou fazendo algo novo, você não está vendo? Eu vou fazer um caminho no deserto, e até os rios eu vou abrir no ermo. Deus está falando assim, ó, não depende do que você vê, não depende do que você planeja, depende do meu sim, da minha palavra, e se eu falar vai acontecer. Você precisa acreditar. As circunstâncias não podem nortear você, as circunstâncias não podem te parar, porque senão vai ter muita desculpa para te parar, e você não vai ter história de vitória para contar, você só vai ter história do passado, só retrovisor, só coisa ruim, só coisa que já não é mais seu, só o que já passou. Seu casamento está no limite? Deus tem um plano, Deus tem um caminho para ele. Seu diagnóstico foi muito ruim? Deus tem um caminho para ele. Suas noites não têm sido de paz? Não têm sido tranquilas? Deus tem um caminho para isso. Talvez os seus planos para o início desse ano eram uns, e você está vivendo completamente diferente. Deus tem propósito para isso. Não está sendo em vão. Deus não perdeu a vista de você. As suas orações não foram em vão. O seu tempo derramado diante da presença do Senhor não foi em vão. Os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração não têm sido em vão. O Senhor está ouvindo a sua oração e Ele te diz, eis que estou fazendo algo novo. Você não percebe? Muda o teu foco. Deus pode tudo.
Deus pode tudo. E melhor ainda, Deus pode tudo através do nada. Deus pode tudo dentro de uma escassez. Deus pode tudo dentro de uma dor, dentro de uma perda. Deus pode tudo, ainda que você não mereça. Ainda que talvez hoje você chegou aqui e não sabe nem por que você veio no culto. Ainda que talvez hoje você nem tenha dito para Deus assim: ei, eu quero o Senhor. Ei, eu aceito, eu quero. Talvez você não sabe nem o que te moveu até aqui, mas o Senhor sabe, Ele queria te dizer isso. Ei, eu tenho algo novo para você. Deus tinha um plano para o povo de Israel. E eles precisavam se posicionar. Eles precisavam abandonar o que eles estavam fazendo para cumprir, para deixar se cumprir aquele plano que Deus tinha para eles. Deus tinha um plano bom para eles, assim como Ele tem para as nossas vidas. O plano de Deus era resgatar o povo, assim como o plano de Deus era nos resgatar todos os dias. O plano de Deus é nos trazer para a realidade dele todos os dias, e não para a realidade do mundo, para a realidade das dores. O plano de Deus é falar para você todos os dias: você me dá incontáveis motivos para eu desistir, mas eu não desisto de você. Você me dá incontáveis motivos para eu não mais acreditar que você vai mudar, mas eu sei que por mim você pode mudar. Você me dá incontáveis motivos para dizer: a minha dor dói mais do que tudo, eu não consigo, mas Deus te fala: você consegue. Sou eu que vou te levantar? Sou eu que vou te sustentar? Deus está fazendo algo novo. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. O milagre que Deus quer fazer, Ele não vai começar do lado de fora para depois ser aí dentro. O milagre que Deus quer fazer hoje na sua vida começa dentro de você. O milagre que Deus quer fazer hoje na sua vida depende do teu sim. Depende de você falar para Deus: Deus, eu não quero mais tentar com a força dos meus olhos, com a força dos meus braços, com o meu entendimento. Eu não quero mais lutar com aquilo que os meus olhos veem. Eu quero descansar no Senhor. O milagre que Deus quer fazer hoje na sua vida depende de você falar para Ele assim: Deus, eu não quero mais seguir sozinho, eu quero seguir com o Senhor. Eu quero sim saber os teus planos para a minha vida. Eu quero sim render o meu coração ao Senhor. Como vai ser amanhã eu não sei, mas eu vou descansar, porque o Senhor tem planos de vida para mim. Como vai ser a minha vida nos próximos dias eu não sei. Talvez quando você passar por aquela porta, chegar na sua casa, os problemas continuam os mesmos. Quem vai mudar? Você. Talvez as suas dores, quando você sair por aquela porta, chegar na sua casa, continuam as mesmas. Quem vai mudar? Você. A forma como você reconhece o teu Deus, a forma como você descansa, a forma como você sabe e acredita. Eis que faço algo novo, você não está vendo? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ei, é o Senhor que vos fala. Tem algo novo acontecendo, e é para esse tempo. Não é do que está por vir, é para hoje, é para agora, é para o presente. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você nunca falou isso para Deus. Deus, eu quero caminhar com o Senhor hoje, agora, a partir de agora. Eu te entrego o meu coração, porque eu quero viver os teus planos aqui. Eu quero entender os teus caminhos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero seguir aquilo que o Senhor tem me falado. Talvez você nunca verbalizou isso para Deus, eu quero te ajudar a verbalizar isso hoje. Eu quero que hoje você possa falar para Deus: eu quero descanso no Senhor. Toma minha vida, Pai, e me ajuda a encontrar os teus caminhos nesse deserto que eu estou passando. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, toma o nosso coração para Ti, Pai. Nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor, nós entregamos todo o nosso coração ao Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus: escreve o nosso nome no livro da vida, muda a nossa história, muda a nossa rota, nos faz enxergar, Pai, o algo novo que o Senhor tem para esse tempo na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a caminhar conforme os Teus propósitos, os Teus ensinamentos, Pai. Nos ajuda, Senhor, e marca a nossa vida hoje com a Tua promessa, com o Teu sangue, com a Tua verdade, que cura, que transforma e que liberta a nossa vida. Assim nós oramos, entregando as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.